amigas e amigos, dando sequência às nossas leituras e reflexões sobre o Livro dos Espíritos. Estamos no item Progressão dos Espíritos. Vamos para a questão 124. Nesta questão, Kardec indaga aos espíritos o seguinte: uma vez que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, degraus entre estes dois caminhos. O que Kardec coloca nesta questão? Ele coloca os dois extremos, da reta, que é infinita. De um lado, o bem absoluto, de outro lado, o mal absoluto. E Kardec vai perguntar que há espíritos que seguem o caminho do mal absoluto e espíritos que seguem o caminho do bem absoluto. Mas entre esses extremos há um intervalo muito, mas muito grande, É exatamente o que ele vai perguntar. E a resposta dos espíritos é o seguinte: sim, ou seja, degraus, entre esses dois extremos. Aí os espíritos, sim, certamente, e é a grande maioria dos espíritos. A grande maioria dos espíritos estão nesta dimensão, nestes degraus, neste intervalo entre o mal absoluto e o bem absoluto. Isso é interessante isso. É muito fundamental que a gente observe isso. Esse processo, de passos, de degraus mesmo, como a questão está colocando. Na questão 125, Kardec indaga: os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão alcançar o mesmo grau de superioridade que os outros? É clara essa questão. Resposta dos espíritos: sim, porém as eternidades serão para eles mais longas. E aqui entra a lei do progresso. Deus nos cria simples e ignorantes, todos para evoluirmos, para chegarmos às condições sublimes. E isso vai depender o quê? Do esforço de cada um, do trabalho de cada um, do estudo, da observação, do autoconhecimento de cada um. Portanto, para aqueles que estacionam, nas suas dificuldades, nas suas inferioridades, que não fazem o esforço para superar essas inferioridades e continuam por muito tempo cometendo delitos, cometendo crimes, agressões contra as leis divinas,
através principalmente do próximo, da natureza, portanto, esses, diz aqui a questão, para eles o caminho é mais longo. E aí tem uma observação de Kardec. Por essa expressão, as extremidades, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, visto que não lhes é dado anteverem seu termo. E essa ideia se renova em todas as provas nas quais eles sucumbem, né? Cada experiência que Deus nos dá através da reencarnação das experiências no plano mais denso, no plano material mais denso, e de repente não se aproveita, não aproveitamos essas experiências, né? E aí vamos sucumbindo nas nossas provas. Portanto, o tempo, o processo de evolução, o processo de afloramento espiritual, de afloramento da inteligência intelectual, emocional, espiritual, portanto, vai tendo mais dificuldade, né? Questão 126, Kardec indaga: os espíritos que alcançaram o grau supremo de perfeição, depois de passarem pelo mal, têm menos méritos que os outros aos olhos de Deus? Compreendemos a questão? Os espíritos que alcançaram o grau supremo de perfeição, desde isso depois, né? Depois de passarem pelo mal, têm menos mérito. E aqui está a questão, né? Depois de passarem pelo mal, tem menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Resposta dos Espíritos: Deus contempla os transviados de igual maneira e os ama com o mesmo coração. São chamados maus porque sucumbiram. Não eram antes mais que simples espíritos, né? Portanto, é aquela questão: fomos criados dentro das mesmas condições de possibilidade de evolução, e Deus não vai, né, segundo a velha visão, julgar um ou outro de forma alguma. O que a questão coloca é exatamente que Deus contempla a todos da mesma maneira, com o mesmo coração. Aí aqui a resposta na segunda parte diz assim: são chamados maus, que na verdade são inferiores, né, ignorantes do ponto de vista do conhecimento, da sensibilidade, da moral. Então eles são chamados maus, esses espíritos, porque sucumbiram, não tiveram condições naquele momento de dar os passos necessários. Mas não eram antes mais do que simples espíritos, como aqueles que chegaram antes, nas regiões sublimes, né?
Portanto, é isso.